Olá, este é um vídeo de resumo e um vídeo de dicas, algumas dicas, pequenos segredos que mudam as coisas. Eu normalmente não faço reviews. O que é que são reviews? São as análises de equipamentos, como funcionam. É claro que de quando em quando faço, mas pronto. Ora bem, o último vídeo em que eu fiz, o último vídeo que gravei, eu portanto vou à chuva, uma noite de chuva, uma noite de frio e ponho basicamente uma manta de emergência sobre mim e coloco uma vela estilo protegida, não é? Num lampiãozito no meio das pernas. Agora, entre as pernas para me aquecer e dá muito resultado, mas dá muito mais resultado. E eu estava com as minhas camadas eram, eu tinha uma t-shirt, tinha um casaco estilo este aqui, tinha o quispo por cima e tinha depois o impermeável, ou seja, 4 camadas. E mesmo com 4 camadas, com a manta de emergência, eu senti o calor, mas senti o calor de uma maneira diferente e muito mais intenso. Eu experimentei os dois lampiões com isto e esta marca, que é a marca Uco. A marca Uco é uma marca de, para vocês se calhar vai aparecer invertido no ecrã, é uma marca de artigos de sobrevivência, campismo, etc. E tenho que vos dizer, porque é que eu guardo, por exemplo, na mochila com a caixa? Porque depois a caixa, apesar de ocupar espaço, pode ser também utilizada, estilo, em último caso, como combustível, não é? Eu, mesmo que raspe esta parte, eu corto em pequenos bocadinhos, raspo aqui, consigo fazer a faísca e depois, com o resto, faço aquele montinho, isto se não usar aquele, até o próprio magnésio que tenho, não é? Mas mesmo eu uso comigo no dia a dia uso um Fire Steel ou uma pederneira da Light My Fire, são muito boas, ok. Mas qual é a grande diferença, por exemplo, entre ter, isto é uma vela de já gasto, entre isto da Uco e ter, por exemplo, uma vela ou não ter por exemplo, ter, por exemplo, uma vela e aquecer no choque uma vela é assim, é que aqui em cima tem esta placa. Esta placa é quase como se fosse, por exemplo, um fogãozinho para aquecer coisas, mas na própria caixa tem os tem que a chaminé é de vidro, que a forma como se abre, que tem um sacozinho que está aqui dentro para meter aqui com o cordão, puxar, e depois aqui embaixo tem ainda, nesta parte de baixo, estão a ver ali, tem ainda, portanto vem com quatro velinhas, mas qual é a grande diferença? É que isto aqui vai concentrar calor e vai-te servir como o teu aquecedor, quase como naqueles acumuladores em que tens a pedra acumuladora de calor. Faz muita diferença, isto é um lifesaver, isto salva vidas. Agora, nos próximos tempos, eu vou fazer com lonas, um abrigo mais bem construído, etc, em que eu prendo, por exemplo, a manta de emergência faço, se for preciso, um volumezinho nos cantos, nem que seja com uma pedrinha, ou até com um bocadinho de papel dentro, ou até amassando um bocadinho a manta de emergência e puxando com fios. Mas atenção, ontem não estava grande vento. Se tivesse grande vento, eu tinha que pôr teria que pôr com um saco de lixo, porque os sacos de lixo, quando eu falo em sacos de lixo, estou a falar em sacos de lixo industriais. Vão a uma daquelas lojas de ferragens e pedem um chamado saco de empreiteiro para meter os lixos industriais. E depois ela tem também aqui os BTUs, que são as unidades. Tem aqui
também os BTUs, que são as unidades térmicas. Tem o peso, tem a duração da lâmpada, tem os lumens. Já agora, isto é importante, são as velas que ela traz. Podem depois usar outras velas, só que não têm estas características, mas as velas que ela traz produzem 20 lumen. 20 lumen é, por exemplo, o brilho de uma Maglite, uma lanterna da marca Maglite, são muito conhecidas, incandescentes, daquelas Maglite estilo 2A, com duas pilhas 2A, que nem são 20 lumens, são 14, só que depois aquilo concentra com o, portanto, o refletor, a forma do refletor concentra o feixe e dá muito mais candelas, e pode, por exemplo, com 14 lumens ir até 20 metros ou até 90 metros, enquanto, portanto, a projetar a luz, enquanto por exemplo, temos lanternas LEDs de, se for preciso, 1000 lumen, e não chega tão, é claro que o brilho é muito maior, mas aquele foco não chega tão longe. Depois, outra dica é o seguinte, por exemplo, isto é como vocês veem, é um monstro de 50 centímetros e tem 6 pilhas por amor de Deus, 6 pilhas D ou 6 pilhas LR20. De quando em quando, estilo de mês a mês, podem sempre deitar WD-40 aqui na rosca, mas de quando em quando, de mês a mês, 2 em 2 meses, quando se lembrarem, convém desatarrachar, seja nesta, seja noutras Maglites, ou até às vezes noutras lanternas, mas mais nas Maglites, desatarrachar e tirar as pilhas e voltar a pôr. Para quê? Para não criar, porque há uma espécie de uma evaporação, não será evaporação, emissões, vamos chamar emissões de gases ou materiais químicos. Aqui atrás tem uma segunda lâmpada suplente, lâmpada de incandescência, e depois ela faz bastante força, alguma força. Podem deitar aqui WD-40 na rosca. Ok. Exato. Não ficar encavalitado na rosca. E assim impedem que as baterias vão derretendo dentro da lanterna. Depois outra coisa que vos dizem é assim, por exemplo, eles dizem-vos isto tem uma duração de 8 horas, e aqui a vantagem de incandescência é que vocês veem a luz a diminuir. Eu ainda há pouco tempo usei duas de LEDs. Fiz uma viagem de praia que seria ao todo 6 km. Primeiros 3 km. Primeiros 3 km, uma das lanternas que levava para a minha bicicleta com pilhas recarregáveis, e as pilhas recarregáveis descarregam com o frio, não é? E a umidade, etc. E ela já estava com as pilhas já um bocado gastas. Pum! Vai abaixo. Para. Não é? Porque o LED apaga, estilo de um momento para o outro. É claro que há lanternas estilo Armitec, estilo outras, que te dão a indicação de como está o nível da bateria. Mas uma das coisas que às vezes o pessoal se esquece é, por exemplo, eles dizem 8 horas. Não contes com 8. Conta com 4. Especialmente no inverno. Já se forem pilhas de lítio puro, que não são recarregáveis, mas são caríssimas, não é? Mas que vale a pena investir, ter um conjunto, aí já te duram mais. Deixem-me apagar para verem, porque... outra coisa. Okay. Estou a apontar para o teto. Esta é uma Maglite 6D, leva 6 pilhas D. Agora estou a apontar para a parede em frente a mim e reparem o feixe refletido. Vou apontar para trás de mim. Esta luz mais amarela é mais visível às escuras e é melhor para iluminar
em nevoeiro e com fumo. E é, por exemplo, e é mais visível, por exemplo, se usarem num carro, é mais visível pelos carros que vêm. E permite ver melhor, como eu já disse, no nevoeiro no nevoeiro e no fumo. Isto projetará, eu penso que são 200 e tal metros, são 176 lúmenes com as 4 pilhas D. Mas as lanternas são para usar do estilo identificar, não é? Identificar o alvo. Esta tem um suporte de cinto. Como é que, por exemplo, num apagão estilo barra apocalipse prolongado, para que é que seria utilizada a lanterna? Não é para estar de estilo como uma vela ou estar durante muito tempo. É claro que há lanternas agora, as modernas, que permitem estar, as de LED, que permitem estar durante muito tempo, mas também estão muito sujeitas facilmente ao EMP. Estas dificilmente, isto é por reflexão, não é? Esta dificilmente queimaria. As incandescentes dificilmente queimarão, com a certeza, dificilmente queimarão num EMP. Ora, e no entanto há outras que agora com o LED, se nós pusermos estilo, até há coisas que são como o chamado Moonlight. Eu agora vou acender outra. Ok. Lanterna LED, e vocês dizem, pá, mas assim ficas muito mais visível. Claro, mas projeta a muito menos distância. Eu vou apontar, por exemplo, isto é uma headlamp da Petzl, uma Petzl Tiquina. Estão a ver a parede atrás? Ok. Agora, reparem que a escandela, que é aquilo que se projeta no alvo, desta, são maiores. São mais. Okay? A escandela. As unidades dizem-se no plural. Já agora nós às vezes dizemos volts, não é volts, é volt. Amperes, não é amperes, é ampere. E as unidades dizem-se no singular, têm o seu nome no singular. Quanto a abrigos e cenas de como se camuflar e assim, por exemplo, uma situação estilo como a de ontem, é claro que nós vemos, por exemplo, um toldo de uma montra, uma entrada de um centro comercial, um próprio centro comercial, até um café, em último caso um quartel dos bombeiros, uma esquadra da polícia, naquela entrada, naquele, opa, está a chover muito, um gajo abriga-se. Numa situação sem lei e ordem, sem polícia, sem bombeiros, ou já com a sociedade esfrangalhada, que aconteceria para aí ao fim de duas, a meu ver, estilo, 2 semanas, mas mais para o mês. O governo tem, segundo o livro Caos Urbano, coordenado pelo professor António Sousa Lara, o governo tem mais ou menos uma semana para conseguir atuar na situação de catástrofe antes de perder a mão, antes de perder a mão, ou seja, antes de deixar que o poder caia nas ruas e que a lei da selva, por assim dizer, claro que graças a Deus as pessoas acabam por ser mais civilizadas que isso, se for estilo no meio rural. Mas não pensem também que o pessoal do meio rural não está à espera, se vir o pessoal da cidade aparecer, não está mais preparado até, inclusivamente mesmo a nível de armamento, não é? Porque vivem mais perto dos animais, muitos deles são mais caçadores de armamentos, estilo armas de fogo. Se bem que uma arma de fogo às vezes possa ser mais um problema do que uma vantagem, mas para uma pessoa que tenha um mínimo de cabeça, é claro que é uma vantagem. E mediante isto, ou seja, se eu tiver deixem-me mostrar-vos uma coisa. Desculpem, sei que me continuam a ouvir. Ok, esta também, por exemplo, estas velas aqui são muito eficientes. Acho que a marca é a Casa e vendem no
continente dá bastante calorzinho e dão para aí 10 horas de luz e são eficientes. Ok, tendo dito isso, penso ainda gravar a próxima aula de guitarra, onde vou introduzir o ritmo. Eu penso que o número de aulas de guitarra para ficar completo no canal serão aí à volta de umas 10. Está na 7ª, vou gravar a 8ª e pronto, depois é uma questão de aprenderem também por voz, e hoje em dia com as ferramentas que têm na internet, etc. A princípio, se tiverem talento e força de vontade, conseguirão, mas nada substitui o professor à vossa frente com um método de ver. Atenção, olha esse dedo como ficou, olha que estás a fazer muita força, há este truque, há esta maneira de, até, e ainda outro dia vi com um amigo, até na maneira de mudar as cordas. O professor está a ver as tuas, se estás a fazer muita força, etc. É outro mundo. Bom Natal!